Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Paz e unção a todos, eu me chamo Lívia Marta, sou a cofundadora da Comunidade Católica Apacentai, moro em Juiz de Fora, Minas Gerais, e faço parte da paróquia Nossa Senhora do Líbano, no bairro Grajaú. Estamos aqui hoje no dia 5 de maio, segunda-feira, da terceira semana da Páscoa. Então vivemos aí a semana passada, o princípio de maio, feriado dedicado a São José Operário, Dia do Trabalhador. Espero que você tenha podido ir à missa, rezado pelo seu trabalho, sua casa, pedido a intercessão de São José sobre a sua casa, seu trabalho e a sua família. Né? É essa a nossa fé, é por isso que nós temos os santos para interceder por nós. E São José é o pai adotivo de Jesus, ele está lá, ó, face a face com o Senhor, disso nós temos certeza absoluta. Jesus, Maria e José, Sagrada Família. Então não deixe de rezar, não deixe de entregar a sua casa, a sua família, o seu trabalho e pedir a intercessão dos santos, porque nós acreditamos que nós temos esse auxílio dos céus que Deus nos deu. Amém? Espero que você possa ter tido um fim de semana maravilhoso também, né? Descansado. Estamos aí iniciando mais uma semana, com a graça de Deus, vamos consagrar tudo isso ao coração de Jesus. Amém? Nós estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Espírito Santo de Deus. O que vamos fazer juntos hoje? Vamos refletir o Evangelho? Está no livro de João, capítulo 6, versículos de 22 a 29. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido pão depois de o Senhor ter dado as graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Acreditar em Jesus, nas palavras dele, né? Nos ensinamentos de Jesus, nos ensinamentos que Jesus deixou para os discípulos, para os apóstolos, e eles passaram para nós, e nós estamos aqui, há 2025 anos depois, revivendo a mesma fé que eles tiveram e acreditando em tudo aquilo que Jesus falou. Nós estamos aí às portas de conhecer o novo Papa. Vamos rezar pelo conclave, vamos rezar pelos cardeais que vão lá. Gente, esses homens tinham uma agenda cheia, largaram tudo, deixaram tudo aqui nos seus países. Vou falar pelo Brasil aqui, né? Os cardeais que foram para lá, para o conclave, estavam todos com a vida tranquila aqui, assim, né? Tudo amarradinho, tudo fechadinho. De repente morre Papa Francisco, lá vai todos eles para lá e ó, já estão lá e vão ficar lá até que o Espírito Santo mostre quem vai ser o novo Papa. Vamos rezar por eles,
pela família deles, né, pelas necessidades deles, pelas suas paróquias, suas arquidioceses, né, porque se é cardeal, eles têm os seus compromissos ali com aquele conglomerado de arquidioceses, né? Cada estado tem o seu arquidiocese, seu cardeal, né? Temos o cardeal de Minas, temos o Rio de Janeiro, temos cardeais aí de vários estados, né? Que vamos rezar por eles, rezar pela nossa Igreja Santa Católica, Apostólica Romana, né? Vamos acreditar nas palavras de Jesus. Aqui Jesus está dizendo, o Evangelho de João vai dizer que depois que Jesus saciar os 5.000 homens, a multiplicação dos pães, os discípulos o viram andando sobre o mar. É outra passagem, né, que a gente já conhece, que Pedro vai falar, Senhor, se é tu mesmo, né, permita que eu também vá ao seu encontro. Jesus falou, vem. Pedro começa a andar sobre as águas, aí o vento sopra, ele fica com medo, começa a afundar. Senhor, salva-me. Aí estica a mão, Jesus segura ele, vai falar com ele, homem de pouca fé, por que duvidaste? Esse pedacinho aqui é desse evangelho, né? No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca, que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Eles estavam procurando Jesus. E aí Jesus vai chamar a atenção deles. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu, em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Nós temos que buscar Jesus, gente, não pelos milagres, mas por ele ser quem ele é. Por ele ser quem ele é. Jesus é Deus, Jesus é o nosso Salvador. Foi para abrir as portas do paraíso para nós, para que nós não ficássemos nessa igreja padecente e passássemos para a igreja triunfante, não ficássemos padecendo aqui, depois que a gente morresse, acabou. Se não fosse Jesus, a gente ia morrer e você não ia ouvir falar mais da gente, né? Ninguém ia ouvir falar mais de ninguém. E Jesus veio e abriu as portas do paraíso para nós. Então hoje nós temos a graça de ter a vida eterna. E nós temos que estar com Jesus, querer buscar Jesus e adorar Jesus, não porque ele pode fazer isso por mim, não porque Jesus pode me curar, não porque Jesus pode me dar isso, não. Por amor a ele, por ele ser quem ele é. E tudo mais nos será dado por acréscimo. Amém? É isso. Eu preciso buscar a Jesus sem nenhum interesse, porque Deus sabe de tudo que eu preciso. Antes que eu abra minha boca, Deus já sabe o que se passa no meu coração. E eu tenho que entender e entregar para Jesus, é isso. Jesus, que seja feita a tua vontade na minha vida e não a minha. Como diz a música, né, do Juninho Casimiro. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Se você acordar todo dia de manhã e cantar o refrão dessa música, hein? Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Deixar a vontade de Deus, que seja feita a sua vontade. E Deus vai fazer o que é melhor para mim e para você, meu irmão. Jesus vai terminar dizendo, a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Você acredita que Jesus pode todas as coisas, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o nosso Salvador? Então, você e sua casa será salvo. Amém? Todo aquele que acreditar e que proclamar que Jesus Cristo é o Senhor, já ganhou o reino dos céus. Basta que a gente faça a nossa conversão de vida, que a gente mude o caminho para que a gente possa estar na presença de Deus. Porque não adianta nada eu falar que acredito no Senhor, eu creio em Jesus, eu creio nisso, eu creio naquilo, mas se eu vivo uma vida desregrada,
Eu tenho que viver uma vida santa. Sede santos como o vosso Pai do céu é santo. Amém? Desejo que você tenha uma semana maravilhosa na presença do Senhor, que você possa declarar mesmo que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, que você possa dar testemunho disso com a sua vida e com a sua fé. Nós estivemos aqui reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.